Aqui estamos mais uma vez, pela graça e pela bondade do nosso grande e eterno Deus, entrando em vossos lares com mais um programa Paz na TV. Programa este que é produzido e apresentado pelo Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraná. E por falar em Igreja Quadrangular, e esse programa que vai para várias partes do nosso Brasil, é bom a gente registrar que a Igreja Quadrangular de Curitiba, hoje, atualmente, ela é a segunda maior igreja da nossa capital. Uma igreja grande, uma igreja abençoada, uma igreja unida. Você que assiste o nosso programa em muitas partes do nosso estado, muitas partes desse grande Brasil, você vai ter, então, a oportunidade e o privilégio de conhecer melhor a Igreja Quadrangular do nosso Paraná e também de Curitiba. Recentemente, na cidade de Foz do Iguaçu, Hotel Rafaim, nós, quadrangulares do Paraná, realizamos mais uma convenção estadual. E pela graça de Deus, o nosso secretário nacional de Administração e Finanças, pastor Celso Nascimento, pastor Lourival do Pará, pastor Antônio Carlos Moraes, de Minas Gerais, pastor Marcos Amorim. Tudo isto você vai acompanhar aqui no programa Paz na TV. O tema da minha palavra nesta noite: chamados para servir, chamados para uma missão. Cada um de nós nesta noite, nós somos chamados por Deus para realizar a missão do nosso Deus Todo-Poderoso. Você foi chamado para realizar a grande missão, ou a grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, amém? Você foi chamado. Então, Esther, capítulo 4, versículo 14, a parte B, diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Diga graças a Deus. Pode se assentar na presença do Todo-Poderoso. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, mas profetizando: Jesus confiou a você uma missão. Amém? Irmãos, esse texto é maravilhoso. Nós temos muitas mulheres que aparecem na Bíblia, né, como grandes mulheres que serviram a Deus, que adoraram o Todo-Poderoso. Mas Deus permitiu que essa história, a história de Esther, estivesse registrada para que nós pudéssemos aprender algo hoje no século 21 com a lição que esta mulher pode nos dar nesta noite. A palavra de Deus nos diz que Esther era uma jovem órfã de pai e mãe. Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela perdeu seus pais quando era pequena, e ela passou a morar na casa do seu primo Mardoqueu, e Mardoqueu cuidou de Esther. Quando eu olho para esta palavra, para esta história, eu noto que Esther teria todos os motivos do mundo para ser revoltada. Esther, além de ter perdido os seus pais, eles estavam vivendo em um momento em que eles eram escravos. Os judeus estavam escravos naquela província. Mardoqueu também perderam os seus direitos e estavam vivendo ali naquele lugar sem a sua pátria, sem poder desempenhar as suas funções religiosas. Tinha muitas restrições para servir a Deus, porque aquela província não adorava ao Deus Todo-Poderoso.
Mas Deus tinha uma missão para ela. Deus tinha um plano na vida de Esther. E Esther continuou a sua caminhada, deixando Deus agir na sua vida. Eu quero dizer nesta noite para nós, que muitos que estão aqui, se julgam pequenos, se julgam impotentes, se julgam incapazes, mas eu quero dizer para você, Deus chamou você, Deus escolheu você. Neste mundo de aproximadamente 6 bilhões de habitantes, aprove a Deus escolher você para cumprir os seus propósitos, aleluia. Muitas vezes, irmãos, as pessoas não te valorizam como você deveria ser valorizado, mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus te valoriza, Deus olha para você de forma diferente, sabe por quê? Porque Deus é Deus Todo-Poderoso, dono da nossa vida, aleluia. Esther, com todos os motivos para ser revoltada, mantinha-se fiel ao ensinamento que ela recebeu. E diz a palavra de Deus que no momento lá, naquela cidade, o rei Xerxes fez uma festa, veja só, uma coisa mundana, mas que estava dentro do plano de Deus. Fez uma festa de muitos dias, bebeu bastante, e então pediu para que chamasse a sua rainha, a rainha Vaste, para vir até a sua presença. E a rainha se recusou. E então o rei consultou os seus confidentes, os seus conselheiros, e eles disseram: olha, rei, a lei Medo e Persa, a lei diz que a rainha não poderá mais vir à sua presença. E então eles anunciaram isso para todas as pessoas, e até é uma coisa interessante, porque o rei teve que fazer isso para que as mulheres não desrespeitassem os maridos, para que as mulheres não se revoltassem contra o seu marido, e aquilo se espalhou por todo aquele lugar. E então outro conselho veio para o rei, e eles disseram: olha, o senhor tem que escolher outra rainha, o senhor precisa colocar outra no lugar da rainha Vaste. E eles começaram então a fazer um concurso de beleza, e diz a Bíblia que Esther também entrou nessa competição, e Esther passou por todo o processo seletivo, e ela foi escolhida, aleluia. Então, agora, o rei olhou para aquela jovem judia, escrava, num país estranho. Ela não revelou que ela era judia, mas o rei olhou para ela e se apaixonou por ela. E o rei, então, a nomeou, o rei a colocou como rainha do seu reino, aleluia. E agora, meus irmãos, Esther, uma moça pobre, uma moça órfã, sem nenhuma perspectiva de vida, chega ao ponto máximo, o lugar que todas as mulheres sonhavam. Esther ocupa o posto mais alto, rainha daquela nação, daquele povo que dominava muitas províncias. E Esther, que antigamente tinha que lavar roupa, lá no rio, não tinha torneira, agora ela tinha lavadeira para ela. Esther, que quando passava, quando estava com calor, não tinha como se refrescar, agora ela tinha alguns eunucos que ficavam abanando, para ela não ficar com calor.
as coisas mudaram, mas tudo isso estava acontecendo porque Deus tinha um plano. Eu quero dizer para você nesta noite, muitas coisas acontecem na nossa vida porque Deus está no controle da nossa vida. Não há melhor lugar pra gente ser feliz, melhor que o cantinho da gente. Não há melhor lugar pra se sentir tão bem, lugar melhor igual não tem. Não há melhor lugar, melhor que o nosso lar. Igreja do Evangelho Quadrangular, a revelação de Deus. Deus, Ele vai nos levando aonde Ele quer, porque é Ele que comanda a nossa vida. O que me entristece muitas vezes no nosso meio é que quando eu percebo que muita gente entrega a vida para Jesus, mas quando precisa deixar Deus decidir, ele quer dar uma ajudinha para Deus. Eu quero dizer para você, a tua vida está na mão de Deus, é Deus que vai te conduzir, Deus que vai te levar, Deus que vai te colocar aonde Ele quer colocar, porque Ele está no controle, aleluia. Não tenha medo, meu irmão, não olhe para as tuas fraquezas, não olhe para a igreja, para a tua pequena igreja ou para a tua pequena cidade, olhe para o alto, para o Todo-Poderoso, Ele quer te usar, aleluia, Ele vai te usar, porque você tem uma missão aqui nessa terra, amém? Eu tenho convivido nesse tempo de conselho estadual, eu e o pastor Irineu, estamos há 13 anos no conselho estadual, e nós temos convivido com muitos colegas, irmãos, muitos pastores. Eu confesso que tem sido uma experiência muito grande para mim, porque tem pessoas que eu apostava nela, eu achava que aquelas pessoas seriam pastores bem-sucedidos, mas infelizmente não chegaram a lugar nenhum. E algumas pessoas que nós convivemos, pessoas que olhando exteriormente nós não damos nada, ou nós achamos que não tem condição alguma, essas pessoas Deus tem usado de uma forma sobrenatural. Sabe por que isso? Porque Deus olha de forma diferente, Deus olha para você de forma diferente, Ele conhece o teu coração, amém? Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua sinceridade, Ele conhece o teu caráter, sabe por quê? Porque Ele conhece o íntimo da tua alma, aleluia. Deus conhecia Esther, Deus conhecia o coração daquela jovem, e agora a Esther estava no palácio, mandando e desmandando, feliz da vida. Por que será, né? E então a Bíblia diz nesse texto que nós lemos, que o inimigo do povo de Deus, Amã, um homem que detestava Mardoqueu, o primo de Esther, um homem que detestava os judeus, este homem criou uma estratégia, traçou um plano para exterminar o povo de Deus da face da terra, para acabar com os judeus, e ele articulou com todos os enganos, com todas as mentiras, e ele conseguiu envolver o rei, ao ponto do rei assinar um decreto, e então o povo de Deus estava marcado para morrer, marcado para ser exterminado da face da terra, e Amã estava se achando, cada dia ele achava que
ele ia crescer mais, ele estava num posto bem elevado, e então diz a palavra de Deus, que Mardoqueu começou a se entristecer, a orar a Deus, e Mardoqueu começou a buscar o Senhor, e também procurou conversar com a rainha Ester, para pedir ajuda, porque o seu povo, o povo de Deus, estava marcado para ser destruído. E então Ester, ainda jovem, ela mandou um recado para Mardoqueu e disse: olha, fazem 30 dias que o rei não me chama, eu não tenho como conversar com o rei, porque a lei diz que se eu for conversar com o rei, e o rei não me aceitar, se ele não virar tocar com o cajado na minha mão, eu morrerei. E então Mardoqueu mandou um outro recado para Ester, e ele disse: quem sabe se não foi para um momento como este, que você foi feita rainha. Aleluia. Mardoqueu colocou ela em xeque, colocou ela em prova, e então, naquele momento, Ester entendeu que ela só chegou na posição de rainha, porque Deus tinha um plano. Aleluia. Nesta noite eu quero dizer para você, Deus tem uma missão para a tua vida. Olhe para você e valorize o teu chamado. Irmão, não entre por caminho